Amigos queridos, bom dia. Que esse dia seja de muita luz, de muita paz, mas acima de tudo, com muito amparo aos corações de todos nós. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 21º. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bem, do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, versículo 43 a 45. A missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornam sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença dos sumos sacerdotes Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhes cuspiram no rosto, lhes deram soco e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós, e dizem quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens, tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um atributo da qualidade de profeta. Convidamos a todos para juntos refletirmos na lição de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva nas suas vibrações, sustentando os nossos pensamentos, harmonizando os nossos sentimentos, para que todos nós possamos aproveitar destes momentos sublimes do Evangelho para fortalecer a nossa esperança, a nossa fé e nos dar sempre o estímulo da caridade, do bem, para que sejamos árvores frondosas a dar frutos sazonados àqueles que mais necessitam de nós. Que a sua paz, Senhor, estenda aos corações em dor, levando aos familiares todo o amparo de que cada um necessita. Assim, Jesus, iniciamos esse momento feliz do Evangelho, em que os bons espíritos nos agasalham com as suas doces e ternas vibrações. Que assim seja. Amigos queridos, nós, quando lemos esse trecho do Evangelho, conheço a árvore pelo fruto, nós precisamos primeiro refletir que árvore é esta.
Jesus, quando nos trouxe a parábola do semeador, ele saiu a semear. Onde? Nos solos dos nossos corações. E nós guardamos essas sementes para que elas pudessem desabrochar, florescer e frutificar. Portanto, cada um de nós podemos nos considerarmos uma partícula deste trabalho grandioso do Cristo, como uma árvore que sustenta aqueles que estão conosco com o nosso fruto. O cristão, ele precisa compreender que ele é um combatente ativo e ele vai despertando dia a dia no campo do Senhor, mantendo uma visão mais ampla pela complexidade do trabalho que o Cristo nos trouxe e que também estamos sendo convidados a realizar. E aqui Lucas nos mostra que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, como é que vai conhecer a árvore que é boa e a árvore que não é boa? Então, nós vamos ver que a pessoa, o homem, ou o ser espiritual que somos, nós somos reconhecidos por aquilo que temos no coração. Porque o solo fecundo do espírito é o solo do pensamento e dos sentimentos. E onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro está no coração. Qual é o nosso maior tesouro? Sem dúvida, o maior tesouro nosso é a família. É na família que estão os nossos tesouros. É ali que nós nos modificamos. É ali que nós aprendemos. É ali que nós damos frutos. Os frutos são os conselhos, são os exemplos, é o amor, é o envolvimento que todos nós temos diante das oportunidades que Deus tem nos concedido. Dentro dessa questão do Evangelho que lemos, ele vai falar do profeta e daquele que faz a predição. Antes do Cristo, nós tivemos a chegada dos profetas. E esses profetas, eles tiveram a incumbência de preparar os solos, de arar, de adubar os solos dos nossos espíritos, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, para recebermos as revelações que viriam a acontecer. Eles fizeram predições importantes, aguardavam, nos estimulou a aguardar a chegada do Messias. Pois nós tivemos o profeta Moisés, que foi um grande médium, um grande servidor de Jesus. Ele já veio para revelar trazer a primeira revelação, a primeira notícia sobre as leis divinas. E deixou para nós grandes frutos do seu trabalho. Preparou o coração de todos nós para que pudéssemos compreender a missão do Cristo. O Cristo nos trouxe a segunda revelação, a grandeza do amor, estendendo sobre toda a humanidade a bênção divina daquilo que nós podemos dizer ou chamar de Evangelho. O Evangelho do Cristo, ele tem propriedades e conceituação que vai esclarecendo e vai nos diminuindo, vai fazendo com que a gente retire de dentro de nós os nossos espinheiros. Os espinheiros são gerados por nossas incompreensões, por nossas invigilâncias. Então, nós vamos ver que Jesus, ele assume, né, uma paternidade divina muito grande para conosco, sem mostrar que ele era o Pai, porque ele fala
que ele e o Pai era um só, mas ele assume a paternidade do conhecimento. É por isso que ele nos diz que não basta apenas conhecer, mas é preciso fazer. Então, ele abre para nós um terreno fértil, o terreno do amor, do perdão, para que nós possamos nos tornarmos, ao longo do tempo, ao longo do tempo, discípulos de suas ferramentas divinas. Com Jesus, nós aprendemos a enfrentar as lutas, o serviço do bem, com amor, com resignação, e nós percebemos também que a força do Cristo, o exemplo que o Cristo nos deixou, nos faz sempre relembrar que ele enfrentou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Ele serviu a Deus. Ele não só revelou uma, uma, uma lei, ele veio dar cumprimento à lei. Ele veio exemplificar. Ele nos mostrou que ele não era apenas um profeta, ele era o Filho unigênito, apesar de ter trazido uma revelação. Então, Jesus, ele profetiza para nós, mas ele vivencia o que ele fala. Então, nós temos que ver quem somos nós diante de Jesus. Porque falar que somos discípulos é uma coisa, mas viver o discipulado é outra. Falar que o Cristo veio nos ensinar, nós já sabemos. Que ele falou sobre as parábolas, metáforas divinas, nós já sabemos. Mas ele também nos disse que nada passaria, que não ficaria pedras sobre pedras. As pedras não são pedreiras, são construções materiais, são construções armazenadas pela argamassa da ilusão, do luxo. Então, nós vamos ver que a nossa existência tem muitas dificuldades, muitas lutas, muitos espinheiros que ainda não conseguimos remover da história do nosso espírito. Mas Jesus, ele tem nos dado força, ele nos trouxe as ferramentas que vão nos auxiliar a remover todos esses espinheiros da ignorância, do orgulho, da vaidade, que são os piores sentimentos que carregamos. Porque esses sentimentos, eles nos colocam num patamar que, na verdade, nós não temos. E hoje, nós não podemos ficar na vitimização de pensamentos característicos sem fazermos nada. E é por isso que todos os dias nós estamos passando pelas dores, por dificuldades, e elas são necessárias para lavrar o solo árido, mas árido mesmo, dos nossos corações. E é por isso que, para lavrar o solo do coração, eu não tenho que pegar uma enxada, eu não vou buscar um trator, mas eu tenho que regar, eu tenho que lutar e adubá-la, muitas vezes, com o suor e com as lágrimas, porque vai modificando os espinheiros, os espinhos, as indiferenças, o orgulho que está dentro de nós. E nós sabemos que nas horas mais difíceis há sempre alguma coisa que nos ajuda a fecundar. São as chuvas que caem do céu
generosos mananciais que podem alimentar a terra, mas pode abençoar o nosso esforço. Pode nos mostrar que nunca estivemos sozinhos, porque a divina providência, ela se encontra em todas as partes. Por isso que Jesus veio nos dizer que o nosso tesouro estava dentro de nós, no nosso coração. E esse tesouro chamado família são os espíritos que voltaram para compô-la, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos pedir que nós também amássemos todos eles. Por isso, amigos, não podemos nos olvidar todo esse imperativo do trabalho que Jesus fez por nós e que nos deu a oportunidade também de lavrar não só os nossos corações, mas os corações de tantos outros irmãos, especialmente destes frutos que caem de nossa árvore e que nós desejamos tanto que eles também sejam úteis a outros tantos que vão alimentar do seu pensamento, das suas atitudes, do seu exemplo. Por isso, nós precisamos ver que todos nós estamos sendo convidados a colhermos os frutos suave e doce da videira que nós estamos aprendendo, que nós estamos recolhendo a cada dia os frutos do Evangelho de Jesus, que nos transforma, que dulcifica os nossos corações. Reflita, amigos, no seu trabalho, nas suas mudanças íntimas. Reflita na sua benevolência. Abra o seu coração para ofertar a outros tesouros. Os frutos que você já conseguiu amealhar e reparta-o com aqueles que caminham com você. Seja o seu vizinho, seja o seu amigo, seja o seu companheiro de trabalho. Reconheçamos sempre as oportunidades que Jesus tem nos dado, pois seremos conhecidos como boa árvore se dermos bons frutos, ou ao contrário, como uma árvore que não é capaz de dar bons frutos. Que a paz de Jesus nos sustente, amigos, nos fortaleça nessa manhã. E que neste momento sublime do Evangelho, em que unimos os nossos pensamentos num conjunto de vibrações, nós pedimos a Jesus que nos ampare, que cada um possa fazer o seu pedido a Deus, aos espíritos amigos que o Cristo nos envia, para que possamos receber o paz. Senhor, fortaleça-nos com seu amor. Que as mãos amorosas dos benfeitores nos envolva, retirando as ervas daninhas que ainda se encontram presentes em nossos corações. Suavizai as dores, mas encorajai-nos para as lutas. Nesse momento, Senhor, em que somos revigorados por estas energias, nós te pedimos, fluidifica as nossas águas e abençoe-nos, Senhor. Que a sua paz, seu amor, alcance todos os corações que neste momento nosso pensamento busca, pedindo a Deus que todos recebam esta dádiva sublime dos frutos sazonados do seu coração, e que a doce paz permaneça em nossa intimidade. Obrigado, Jesus. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec,
que se encontra sob a égide de Eurípides, alcance todos os pensamentos nesta manhã e que Eurípides nos dê força e coragem para vencer a nós mesmos. Que assim seja.